Olá, mulher, tudo bom? Aqui é a Chay Eclegiana. Antes de dar início ao curso, antes de você começar o seu curso, eu preciso te dar algumas orientações que vão te nortear nesta jornada do DR Eficaz e também evitar alguns inconvenientes e maus entendidos, para que a sua experiência no DR Eficaz seja a mais excelente possível. A primeira coisa que eu preciso te passar é isso. O nosso curso é um curso muito rápido e muito objetivo. Ele tem uma média de duração de 105, 110 minutos, ou seja, um pouco mais de 1h30. Significa que você consegue em 2 horas assistir todo o nosso conteúdo. Mas, Chay, então, como eu posso ter certeza que esse curso vai ser bom para mim? Terminando esse vídeo agora, você vai assistir o nosso vídeo resumo, onde você vai receber uma prévia de todas as 7 aulas, para que você consiga decidir melhor se esse curso realmente atende a sua necessidade ou não. Então, para que eu possa te ajudar ainda mais, né? Se as lives não te ajudaram, certo? Você não me acompanhou nas lives, se a página de vendas não te ajudou, você ainda vai ter esse vídeo resumo, onde eu te passo as informações, o núcleo, a essência do que vai ser ministrado em cada uma das 7 aulas, para que você possa tomar a sua decisão. Tá certo, queridos? Então eu aguardo você até o nosso próximo vídeo. Oi de novo, chegamos ao nosso resumo do DR Eficaz. O nosso curso tem uma previsão de 105 a 110 minutos de duração e ele é distribuído em 7 aulas de mais ou menos 15 minutos. Então tem aulas que tem 15 minutos, tem aulas que tem menos de 15, mas a média é 15 minutos. E toda a estrutura do curso foi projetado para que você consiga resolver os seus problemas de comunicação que te impede de ter uma DR eficaz. A proposta do DR Eficaz não é criar estratégias onde você vai conseguir fazer com que o outro te dê a resposta que você quer, porque todas as pessoas são livres para reagirem da maneira que elas bem entenderem. Entretanto, naquilo que é responsabilidade sua, porque você agiu mal e o outro está reagindo ruim, então nisso o DR Eficaz vai te treinar. Então naquilo que é a tua parte, que faz com que você piore a relação, é sobre isso que o DR vai tratar. Mas também eu irei te dar orientações de como você lidar com comportamentos incorretos de outras pessoas antes, durante e depois de uma DR, né? O tratamento de silêncio, o comportamento manipulador. Então eu também vou te ajudar a se blindar para não permitir que o outro venha desonrar, desrespeitar você, porque ele não está querendo ter essa conversa difícil com você. A nossa primeira aula fala sobre tenha uma visão ampliada. Por que é importante você, antes de fazer a DR, ter uma visão ampliada? Porque muitas vezes você fica insegura de ter uma conversa difícil. Por quê? Porque você não sabe se você está certa na sua forma de enxergar aquela situação. Então, quando eu amplio a minha visão, eu vou descobrir se eu estou certa, até se eu estou errada. Por quê? Porque se eu percebo no ampliar da visão, no dar um contexto maior ao meu ponto de vista, eu descubro que eu estou errada, eu nem faço DR, eu nem chamo a pessoa para ter aquela conversa difícil. Então, a primeira aula ela fala sobre isso, sobre te ajudar a analisar outros fatores que podem estar contribuindo ou não para aquele problema dentro da sua relação. Para quê? Para que você possa ter certeza que está certo em considerar essa pendência, esse conflito, como um real problema. A segunda aula do curso fala sobre pesar os prós e os contras. Por que é importante que você faça essa análise daquilo que está positivo ou negativo dentro do seu conflito, do que você ganha ou perde se você continuar mantendo as coisas do jeito que estão, ou se você se mover para a resolução desse conflito. Por que é importante você fazer essa análise dos prós e contras? Para gerar ainda mais segurança quando você tiver aquela conversa e para te ensinar a ter argumentos para defender o teu ponto de vista quando você confirmar que está certo. E também quando você já analisar esses outros fatores, você já consiga pensar em soluções para este conflito. Então a análise dos prós e contras ela é fundamental na hora que você estiver tendo a conversa difícil, porque você vai mostrar para as pessoas sobre 3 pontos de vista diferentes. No vídeo eu falo apenas de um ponto de vista, mas no PDF eu te trago mais 2. Então 3 pontos de vista diferentes. O seu, o que tu ganha e tu perde pessoalmente. Você também vai analisar o que a outra pessoa vai ganhar ou perder pessoalmente, e é nisso que você vai conseguir convencê-la. E também o que a relação de vocês, de uma forma geral, a vida que vocês estão construindo junto, ou o projeto, ou o negócio, ou a dinâmica de trabalho, ou o relacionamento filial, de amizade, o que vocês estão construindo junto, o que isso está perdendo ou ganhando por causa daquela pendência ou por causa daquele conflito. Então, pesar os prós e os contras vai te dar segurança para ter argumentos melhores para justificar o teu ponto de vista e se manter no teu posicionamento depois que você percebeu que realmente está correta e entender aquele problema
como um problema. Na nossa terceira aula, eu vou te ensinar sobre gerenciamento emocional. Eu vou te dar dicas para que você mantenha-se no controle antes da DR, ou seja, quando você chama a pessoa para conversar, durante a DR e também ao longo do curso, eu vou te dar orientações do final da DR, a postura que você tem que se manter para depois da DR. Então, essa aula, ela vai te dar 7 orientações para que você se mantenha no controle, porque é isso que eu vou explicar para você. Gerenciamento emocional tem a ver com governo de alma, com controle emocional. E à medida que você se acostuma a mandar no seu próprio coração, à medida que você se acostuma a governar as suas emoções, você também consegue ter mais tempo de tranquilidade emocional, de deixar as emoções estáveis, tranquilas, sem picos de ansiedade. Então eu vou te dar as orientações, que tecnicamente é levar você a se manter no foco e objetivo, porque nossas emoções, elas ficam descontroladas quando a gente não tem um caminho claro para seguir, e também quando gerar picos de ansiedade, quais as estratégias que você pode aplicar para poder te ajudar a trabalhar nos picos emocionais que você tem. E a nossa quarta aula é a estrutura da DR.1, porque sim, uma DR eficaz, ela tem um roteiro, ela tem uma estrutura, ela tem parâmetros pelo qual você precisa se nortear para que a sua DR tenha um início, meio e fim satisfatório. Como é que você estrutura? Você precisa ter posicionamentos corretos, atitudes corretas. Então há coisas que você tem que fazer, há tom de voz que você tem que manter, há roupas que você tem que usar. Então existe algumas posturas que eu vou te dizer que você tem que fazer. Há coisas que você não deve fazer na DR. E outra coisa que eu também vou te explicar nessa aula é o início, o meio e o fim. Como você deve começar a conversa. Quando é que você deve expor o seu emocional na conversa. Quando é que você vai dizer para a pessoa o quanto isso está sendo difícil para você. E qual maneira você vai finalizar a conversa. A aula 5 é uma continuidade da estrutura da DR, onde eu vou trazer para você perguntas chaves para você poder desenvolver a sua DR. E as perguntas chaves, elas são importantes tanto para você que vai conversar com alguém de um temperamento mais introvertido, um fleumático, um melancólico, que são pessoas que não gostam de falar, que você, para poder tirar alguma coisa dele, você tem que puxar, e como também vão ser importantes para os temperamentos extrovertidos, porque enquanto uns não gostam de falar nada, outros gostam de falar muito e acaba sempre desviando do assunto, desviando do foco, desviando do objetivo da conversa. Então, eu vou te ensinar a fazer perguntas chaves para que você possa obter respostas tanto dos introvertidos, quanto você pode manter o foco dos extrovertidos. E essas perguntas, elas vão dar o tom da conversa. À medida que você vai fazendo essas perguntas, a pessoa vai entender que você está focado apenas no problema, que você não está tratando ela como um problema, que você não está se vendo como um problema, que você só está ali não para criar confusão, não para ser criança, não para se vitimizar, não para chamar atenção, você só está ali focado no problema. Então todas as perguntas que você for fazer têm a ver com entender o problema, apresentar soluções para o problema, ouvir a outra pessoa referente ao problema e buscar soluções para ele. E a sexta e a sétima aula, eu vou te ensinar a lidar com os inimigos da DR. O que são os inimigos da DR? São aqueles comportamentos que o outro tem para evitar que a sua DR seja eficaz. Porque quando nós temos uma DR, nós conversamos com pessoas. E essas pessoas, elas podem reagir à nossa conversa difícil de N maneiras. Seja tentando nos manipular, fazendo tratamento de silêncio, seja tentando nos bajular e uma série de outros comportamentos que ela vai ter. E ali, na aula 6 e 7, eu vou te ensinar a lidar com os principais comportamentos que impedem você de ter uma DR eficaz, que te abrem para ser mais machucada, mais ofendida e te desgasta mais ainda por causa da pendência. Então isso é o que você vai aprender comigo nas aulas 6 e 7. E eu aguardo você no curso, e eu tenho certeza que se você aplicar esses princípios, e eu falo isso porque são os princípios que eu aplico na minha vida, você vai conseguir ter uma DR eficaz. Com certeza vai aprender a ter aquela conversa.